Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um episódio dos Ícones da Palhaçaria. Hoje vou contar a história de um dos palhaços que abriram meus olhos para uma outra possibilidade. Sim, este palhaço mudou a minha vida. Fique aí, porque hoje contarei a história dele, e não só dele, porque tem um motivo para contar a história de outro palhaço, que se une à história dele. Senhoras e senhores, com vocês, hoje, no Ícones da Palhaçaria, a incrível história de Joey Jackson Jr. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Leandro Calado. Hoje eu vou contar para vocês a história de mais um ícone da palhaçaria. Antes de começar a contar essa história, preciso pedir para você, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não compartilhou com seu amigo, compartilhe. Ah, também tem uma novidade para vocês. Eu estou lançando um curso. Sim, senhoras e senhores, um curso onde poderemos nos ver em tempo real para falar sobre o ofício do palhaço. Se você tem curiosidade de como que eu crio meus personagens, meus espetáculos, meus números e me insiro nestes mercados de teatro, centros culturais e circos pelo mundo, vai aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o meu e-mail. Se você tiver interesse, me manda um e-mail que eu te respondo, te falando mais detalhes desse curso. Tá bom? Então sigamos! Vamos contar a história de Joey Jackson, que também é conhecido como o ladrão de bicicletas. Esse é um daqueles números clássicos que muitos palhaços copiaram ou tentaram copiar, e ficou conhecido no universo circense como o ladrão de bicicleta. Eu sei que o nome é bem forte, o ladrão, mas bem, é exatamente isso que o número retrata. Joey Jackson criou um personagem Trump. Lembra no outro episódio que falamos de Otto Gremlin? Se você ainda não assistiu, também está aqui na descrição. O do Otto Gremlin e todos os outros vídeos dessa série. Divirta-se! Ele era um personagem Trump, um mendigo. Toda a narrativa desse número acontece com um mendigo que estava andando e de repente se depara com uma bicicleta que alguém esqueceu por ali. Percebendo que não tinha dono, ele resolve pegar emprestado para sempre. Toda a confusão e trapalhada desse número começa com esse gesto. A partir daí, a bicicleta começa a ter vários problemas. E começa uma comunicação visual entre um palhaço e um objeto, a bicicleta. Mas bem, como que ele criou esse número? Joey Jackson Jr. não criou esse número. Sim, senhoras e senhores, Joey Jackson Jr. aprendeu esse número com seu pai, Joey Jackson Sr., ou Joey Jackson pai. O pai dele criou esse número. Então, por isso que eu te falei, hoje é um programa 2 em 1. Porque para contar a história de Joey Jackson Jr., eu preciso contar a história do Joey Jackson pai. Joey Jackson pai nasceu em 1873 e faleceu em 1942. Ele nasceu na Áustria e ele foi campeão de ciclismo. Ele fazia parte de um grupo de polo e ciclismo. Um dia, em uma das apresentações, ele teve um problema com o guidão da bicicleta dele, que se soltou no meio de uma competição. E ele percebeu que aquele problema, enquanto ele tentava colocar o guidão, enquanto ele ainda andava na bicicleta, fez com que o público risse muito. E aí ele teve uma ideia. O número que ele acabou criando, com uma bicicleta que se desmontava inteira, virou o seu número principal, o número com que ele se apresentou por mais de 50 anos.
Somente com este número, Joey Jackson fez uma carreira no vaudeville e nos circos europeus. O vaudeville eram uns shows de variedade, muito parecidos com o circo, mas não era feito na tenda, no circo, na lona, era feito em teatros. Além dos países europeus, ele também foi se apresentar nos Estados Unidos. No dia 16 de maio de 1942, Joey Jackson Sr. se apresentou num teatro em Nova York. Quando acabou o seu número, ele foi aplaudido de pé. Ele saiu do palco e o público continuou batendo palma e ele voltou para o palco para receber ainda os aplausos. E ele saiu do palco e o público continuou aplaudindo. Ele entrou no palco 5 vezes e depois da 5ª vez, quando ele resolveu voltar para o seu camarim, ele teve um ataque do coração e faleceu nessa noite. Mas bem, agora vamos contar a história de Joey Jackson Jr. Joey Jackson era casado com Margaret Jackson. Ela era uma cantora e bailarina aposentada, que voltou a cantar depois que conheceu o Joey Jackson, voltou para os shows. No dia 30 de maio de 1912, na cidade de Greenwood Lake, no estado de Nova York, Margaret deu à luz Joey Jackson Jr., o primeiro filho do casal. Joey Jackson Jr. teve uma infância muito interessante. A sua mãe tinha voltado a cantar, então ele cresceu com a sua avó. A sua avó tinha aberto um hotel que era visitado sempre por artistas de variedades, porque tinha um circuito de teatros nessa cidade. Então ele cresceu vendo no quintal vários artistas, diferentes artistas, ensaiando seus números naquele quintal. Mas a sua paixão era a aviação. E ele foi estudar na escola de aviação de Kansas City. Lá ele aprendeu a ser mecânico de avião e aprendeu a pilotar. Mas toda vez que ele voltava para casa, o pai dele fazia com que ele treinasse o número da bicicleta. O pai dele achava que era muito importante, não importa qual carreira o Júnior decidisse seguir, ele tinha que saber aquele número. Ele tinha aquele número como a garantia de vida dele. Dizem que Joey Jackson, o pai, ensinou para o seu filho o número milimetricamente igual ao que ele fazia. Toda a pantomima, todas as trapalhadas com os objetos. Um dia, quando o seu pai percebeu que ele estava preparado para se apresentar, ele fez uma traquinagem com Joey Jackson Jr. Ele falou para o filho dele que eles iam precisar fazer um material de divulgação e que ele queria tirar foto com o filho dele, os dois juntos, para poder falar sobre a tradição de número que estava sendo passado um para o outro. E aí o Júnior foi para o teatro, se maquiou e quando estava preparado para poder entrar no show com o pai dele bateu no ombro dele e falou: tchau, tchau, eles estão te esperando no palco. E o teatro estava cheio de gente esperando o show. Joey Jackson Jr. teve que estrear o seu número com o público. O número foi tão bom que o diretor do circo veio no final do número falar para o Júnior que o número tinha sido incrível, que parecia até que ele estava mais jovem, sem perceber que não era o sênior. Eu achei essa história incrível. Joey Jackson continuou se apresentando com o número do pai dele pelos próximos 55 anos. Ele se apresentou nos Estados Unidos em diferentes shows, ele viajou toda a Europa e na Europa foi onde ele encontrou um público que realmente amava o seu número.
I have one theory, and I'm learning it now. The older you get, the more delicate you get, and the better you think. And you can figure out people then. I remember when I first started to do the act, all I had in my mind was, well, as soon as I do this trick, then the bicycle has got to do this, then I got to step on the horn, and I got to... Well, now, it's a reaction that's inside of you, and you have that feeling with the audience. You don't rush things. You take it easy. As Dad says, well, enjoy yourself. Joe Jackson Jr. morreu em 1991. A sua bicicleta e o seu figurino original ainda podem ser vistos no Museu de Circo da Suécia. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você assistir um vídeo onde ele aparece sem maquiagem fazendo o mesmo número. É bem interessante ver o Joey Jackson Jr. palhaço com a caracterização do Trump fazendo esse número e ele sem a maquiagem. Foi um achado. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem chegado até aqui. Semana que vem eu te encontro novamente em mais um Ícones da Palhaçaria.
não esquece de comentar. Lembre-se, se você quiser saber sobre o curso, essa jornada do ofício do palhaço, vai lá na descrição e me manda um e-mail para eu poder te mandar todos os detalhes desse curso, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.